Fala pessoal, tudo bem? Eu estou muito animado para esse episódio de hoje. Tenho algo novo e fresco do céu para entregar para você. Lembrando que toda semana nós temos um episódio novo, toda quinta-feira. Coloca o teu alarme aí, coloca o teu lembrete. Toda quinta-feira, episódio novo do nosso podcast. Eu sou o pastor Vitor Ledo e você é muito bem-vindo a mais uma semana de um assunto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Mas antes da gente ir para o assunto, eu queria te lembrar e te pedir, dá essa força, ajuda a gente, eu te peço humildemente, ajuda a gente a propagar. Então, curte aí, não esquece também de compartilhar. A tua curtida faz muita diferença para nós, um comentário seu faz muita diferença para nós. Beleza? Vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre algo que o Senhor tem colocado no meu coração. É muito importante, como cristãos, nós entendermos essa chave. Então, todos nós, até encontrarmos Jesus, vivíamos uma vida para nós mesmos, ok? É muito importante você entender que do momento que a gente nasceu, quando nós não tínhamos Jesus na nossa vida, os ensinos de Cristo, nós vivíamos uma vida humanista, ou seja, o nosso eu estava no centro. Nós estávamos sempre buscando o melhor para nós, aquilo que vai me acrescentar, aquilo que vai me ajudar, aquilo que vai me levar ao sucesso ou ao ganho pessoal, ou seja, o que quer que seja, me sentir bem ou ter prazer, o eu estava sempre no centro, até que nos encontramos com Jesus. Então, tem aqui um ponto paralelo ou um ponto importante de você entender e você avaliar o seu cristianismo. Se você ainda vive uma vida voltada só para você mesmo, você precisa avaliar se você de fato está seguindo Jesus ou se você está seguindo a si mesmo. Ou você está seguindo talvez outra pessoa, ok? Porque o cristianismo, o processo de conversão a Cristo, a Jesus, vai acompanhar um convite que o próprio Jesus fez para nós. Jesus disse que se nós quiséssemos ser seu discípulo, nós íamos precisar tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus disse: vocês querem ser meus discípulos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo vai falar de renúncia. Negar a si mesmo vai falar de abrir mão do meu eu, do meu ego e de tudo aquilo que está no centro para que a vontade do Senhor Jesus se cumpra na minha vida. E eu queria te perguntar, como posso, ou como, talvez você se pergunte, como você pode avaliar se você está vivendo uma vida na zona de conforto? É importante você entender que a cruz é o oposto do conforto, né? A zona de conforto é um lugar muito legal, só que não acontece nada lá. Nada acontece na zona de conforto. Jesus nos chama não para uma vida confortável, mas para uma vida de propósito. Então, o cristianismo não é a busca pelo conforto. O cristianismo é a busca pelo propósito de Deus, se cumprindo na terra a vontade de Deus que está acontecendo no céu. Então, eu e você somos agentes do reino de Deus na terra. Mas para nós sermos esses agentes do reino, nós precisamos entender que não tem como eu trazer o reino na zona de conforto. Watchman Nee, que era um escritor cristão famoso, ele era chinês, ele foi perseguido e ele escreveu da prisão dizendo o seguinte: se Deus te der uma vida confortável e próspera, ótimo, que bom, mas nós não vivemos na busca por essas coisas. Então, se Deus te prosperar, se Deus te abençoar, se você tiver uma vida de conforto, que bom! Mas esse não é o nosso alvo como cristãos. E a renúncia, a entrega, é algo que vai ser necessário eu e você entendermos e aplicarmos na nossa vida diária cotidiana. Eu vou te dar um exemplo. Anos atrás, eu estava num período da minha vida e o Senhor falou comigo de uma forma muito íntima e de uma forma muito específica, como poucas vezes na minha vida. Deus ele falou para mim que eu precisava mudar de cidade.
E eu lembro que ele me entregou uma palavra bíblica e depois ele falou no meu espírito pelo Espírito Santo, porque tudo que Deus faz, ele faz pela palavra e também pelo seu espírito. Então ele me deu uma palavra bíblica, mas ele confirmou no meu espírito também, através da sua voz que está dentro de nós. E ele falou, sai de Belém e vai para outra cidade. E eu entendi aquilo e eu obedeci. E eu deixei Belém e fui. Mas o que eu quero que você entenda é que se eu tivesse permanecido em Belém, ou morar em Belém, não era algo errado. Morar em Belém, eu nasci em Belém, eu nasci na minha cidade, e ficar em Belém não era algo errado, até que Deus me disse para mudar. Do momento que Deus me disse para mudar, então eu precisei compreender a renúncia. Se eu tivesse ficado em Belém, morar em Belém é pecado? Morar em Belém não é pecado. Viver em Belém é errado? Não é errado, afinal de contas eu nasci aqui. Mas do momento em que Deus me mandou sair e eu decidi por um acaso permanecer, então sim, eu não estou renunciando. Por mais que seja algo justo e não tem problema nenhum ficar em Belém, mas se eu não estou obedecendo o Senhor, eu estou deixando de renunciar. E se eu estou deixando de renunciar, eu estou deixando de obedecer o Senhor. Aquilo que você não está disposto a abrir mão é aquilo que toma o teu coração e é aquilo que pode se tornar um ídolo na tua vida. Vou repetir. Aquilo que você não está disposto a abrir mão é aquilo que toma o teu coração e pode se tornar um ídolo na tua vida, né? É importante nós entendermos esses conceitos de renúncia. Porque renunciar, querido, não é abrir mão do pecado. Porque o pecado, ele está errado. A gente sabe disso. Abrir mão do pecado é um processo de santificação, não é um processo de renúncia. Renunciar é abrir mão de algo legítimo por amor a Jesus. É abrir mão de algo que talvez seja até mesmo justo, algo correto, mas que se Jesus me pediu para abrir mão e entregar, então eu entrei ali no nível da renúncia. E todo aquele que quer ser encontrado como discípulo de Jesus precisa compreender o nível da renúncia. Ok? Todas as vezes que colocamos o nosso coração em algo de forma profunda e arraigamos o nosso coração naquilo, o Senhor requererá de nós. Portanto, cuidado com aonde você coloca o seu coração. Porque se colocamos o nosso coração demasiadamente em coisas, ou em pessoas, né, ou no dinheiro, ou no conforto dessa vida, ou na ilusão dessa vida, o Senhor ele vai requerer de nós. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus ele não divide a sua glória. E ele deseja estar 100% no nosso coração. Sabe, Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer assim, olha só. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, fonte fala de início. Fonte fala de onde nasce algo, né? Fonte fala de um brotar, de um desabrochar, sabe? Então, o escritor aqui de Provérbios está dizendo, olha, guarda o teu coração, porque é desse lugar que procede, tudo aquilo que vai emanar da tua vida procede de dentro de você, do teu coração, por isso você precisa ter cuidado e guardar o coração, fala justamente disso, de eu proteger o meu coração, para que ele não seja enganado, ou para que ele não seja roubado por coisas, pessoas, ou qualquer coisa que me afaste do meu Senhor. Jesus também vai fazer um alerta parecido em Mateus 6, 21, dizendo assim, pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Ou seja, aquilo que tem valor para você, vai ser ali que vai estar o teu coração. Se é Jesus que é o meu tesouro, o meu coração está em Cristo. Mas se o meu tesouro é a minha conta bancária, o meu coração vai estar lá. Se o meu tesouro é o meu trabalho, o meu coração vai estar lá. Se o meu tesouro é a minha família, vai estar lá. E eu não estou dizendo que essas coisas estão erradas, eu volto a dizer. Mas existe um nível de entrega que Jesus demanda de nós. E ele pede de nós. Que é um nível profundo. Que é um nível de um Deus que não divide sua glória com ninguém. E é o nível de um Deus que deseja a primazia.
que deseja ser o primeiro nos nossos corações. E como é que eu mostro para o Senhor que Ele é o primeiro? Renunciando áreas que tomam meu coração. Então, eu queria que você fizesse uma autoanálise hoje nesse podcast. Se você puder, fecha teus olhos. Você está dirigindo, pelo amor de Deus, não feche os olhos. Se você está dirigindo, fica de olhos abertos. Mas se você pode, fecha teus olhos e se avalie. Pergunte, Espírito Santo, o que é que toma ainda o meu coração? Espírito Santo, me traz revelação. Tem algo que me rouba de ti? O que é que me rouba de ti? O que é que ainda me inebria? O que é que ainda me cega? O que é que ainda rouba o meu coração da tua primazia, desse lugar de entrega total, de rendição ao Senhor? Me traz a luz, me traz revelação hoje. Porque eu só posso te entregar aquilo que eu enxergo. E hoje eu quero ver se tem algo que me rouba de ti, porque eu quero te entregar. Faz essa oração comigo. Se tu não tem coragem, tu tem coragem? Tu não tem coragem. Tem coragem de fazer essa oração comigo? Faz essa oração, vamos lá. Sabe, se pergunte, Jesus, eu já me rendi totalmente a ti. Jesus, eu já te entreguei tudo. Jesus, os meus planos realmente são teus? Os meus desejos realmente são teus? As minhas vontades realmente são tuas? Ou será que ainda tem algo maquiando isso? Ou será que ainda tem algo oculto que eu não enxergo? Traz revelação hoje. Precisamos, precisamos ir nesse nível mais profundo, porque é esse nível que Jesus nos convida. Porque foi esse nível que Jesus foi com Deus, Pai. Foi o nível de entrega total e completa. Sabe, muitas vezes no processo de servir a Deus, a igreja, a pessoas, nós nos enganamos em o que é realmente servir. E eu quero te dizer que servir não é fazer o que eu quero. Servir não é fazer como eu quero. Sabe, servir também não é fazer da forma que eu quero. Servir é fazer aquilo que eu preciso fazer. É muito interessante, Filipenses capítulo 2, verso 5. O apóstolo Paulo ele escreve assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo, ou seja, ele existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Ele usa por 2 vezes a palavra humilhou-se. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, Paulo está dizendo aqui que, cara, Jesus, ele era 100% Deus e ele não usurpou ser 100% Deus. Ele se fez homem, ele abriu mão da sua majestade, ele deixa a sua coroa de ouro de lado, ele deixa o seu trono de lado porque ele é rei, e ele vem em forma de homem, e ele passa frio, calor, fome, dor. E ele passa tudo aquilo que eu e você passamos, e ele se humilha. O que é muito louco é que ele não se torna só um homem como um rei que está sentado num trono terreno. Ele abre mão do seu trono celestial e ele se humilha e ele não usurpa ser Deus, mas ele serve a todos, entregando-se à morte e morte de cruz. E eu queria te perguntar, será que Jesus é mesmo o teu Senhor? Ou será que ele é somente o teu Salvador? Ter Jesus como Salvador é muito bom e todo mundo quer. Sim ou não? Todo mundo quer fazer aquela oração, dizer assim: Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu futuro, o meu passado, eu quero ser salvo para a eternidade, eu quero morar no céu. Todo mundo quer. Mas existem 2 níveis, existe o nível da salvação, mas também existe o nível do senhorio. E hoje esse podcast é sobre o segundo nível. É o nível do senhorio de Cristo. Amém que ele é teu Salvador. E a salvação não é o fim do cristianismo, mas é o começo do cristianismo. Mas uma vez que eu sou salvo, eu preciso agora me submeter e ser um servo, porque o meu Jesus é servo. Eu preciso me humilhar, porque o meu Jesus se humilha. Eu preciso, me entregar ao propósito e não ao conforto, porque o meu Jesus se propôs ao propósito, se entregou ao propósito.
E a verdade é que nós vivemos hoje uma geração, e eu preciso falar sobre renúncia, porque nós vivemos uma geração que está muito cheia de opinião, gente. Já viu? Acontece uma polêmica na internet, aí todo mundo vai, começa a gravar vídeo. Eu tô gravando esse vídeo para dar a minha opinião. Ok, você pode dar a sua opinião. Amém pela sua opinião. Tudo bem, nós vivemos num país livre, né, de livre opinião, por enquanto, e eu espero que permaneça assim, onde a gente pode falar tudo, temos a liberdade de expressão, isso é constitucional, apesar de alguns quererem nos calar hoje em dia, mas é constitucional, livre expressão, né? Só que as pessoas hoje estão querendo viver no cristianismo ou para com Deus também essa mesma cultura de opinião. E eu quero te falar, tem até um meme, eu não sei se você já viu esse meme, eu acho que os nossos editores podem colocar essa imagem aqui, eu vou ver se eles conseguem colocar aqui. Mas o meme é o seguinte, é uma Bíblia, imagina uma Bíblia aí, escrito Bíblia Sagrada. E aí tem a Bíblia Sagrada antes da tua opinião. Tá lá a Bíblia Sagrada. Capa preta, páginas douradas, a palavra está escrita, contém lá dentro. A palavra de Deus é a revelação de Deus para o homem. Aí tem uma imagem do lado no meme e a mesma Bíblia Sagrada, página preta, escrito Bíblia Sagrada, páginas douradas, mesmo conteúdo, escrito assim, a Bíblia depois da tua opinião. O que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia, ela não muda de acordo com a minha opinião ou com a tua. A Bíblia, ela é a mesma, independente da nossa opinião. E o que é interessante é que Jesus, com os seus discípulos, ele não veio perguntar a opinião dos discípulos. Pelo contrário, lá em João 15, eu sei que João 15:15, muitos gostam de citar e muitos falam, Jesus disse, já não sois mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas agora vos chamo de amigos. E isso é incrível, é Jesus nos levando a um novo nível de profundidade com ele, um nível de amizade. Mas o verso 14 que antecede esse que eu citei, diz assim, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. E é muito interessante porque Jesus também vai dizer em João, né, que a casa do meu pai tem muitas moradas, mas ele vai dizer que os que amam a ele são os que guardam os seus mandamentos. Então perceba, o amor a Deus, a demonstração de amor a Deus é comigo guardando os mandamentos. A minha demonstração se eu sou amigo de Jesus ou não é se eu obedeço Jesus. Sabe, eu acho que existe um ponto aqui um pouco diferente da cultura de antigamente para a nossa cultura, porque o nível de amizade, muitas vezes, de hoje em dia, o nosso nível de amizade não é esse. E Jesus, no verso 14 de João 15, diz claramente, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Né? Ele está dizendo, olha, eu permaneço sendo o Senhor, eu sou um Senhor amigo, mas eu continuo sendo o Senhor. E isso é muito interessante. E o que é incrível no reino de Deus é que nada que eu dou para o Senhor, ele não me dá de volta. E o próprio Jesus disse isso. Então eu quero encerrar te falando isso. Quando nós renunciamos, quando nós abrimos mão, o Senhor nos recompensa. E isso é louco, porque ele nos recompensa com o galardão que ele vai nos dar na próxima vida, no céu, com o Senhor. O galardão é uma recompensa espiritual pela renúncia e entrega que eu tive nessa vida. Mas olha o que diz Marcos capítulo 10, verso 29. Jesus também disse que há uma recompensa nessa vida. Olha só. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então ele está fazendo aqui um contraponto, ok? É claro que a gente não vai ter 100 mães, 100 irmãos, isso aqui é uma hipérbole, né? Ele está exagerando um pouco, né? Mas é porque é um sentido espiritual. Mas o que significa? Que nós teremos uma recompensa também aqui, né? Que pode ser que a gente venha a deixar casas, campos, empresas, pais, mães, filhos, e até mesmo sofremos perseguições, mas ainda assim o Senhor promete
que ele de alguma forma vai trazer uma compensação. E eu sempre digo isso. O nosso Deus é um Deus de compensações. E eu te falo, eu deixei a minha cidade natal, fui para outra cidade. Foi um tempo difícil, foi um tempo de escassez, foi um tempo de dor por uma parte, mas foi um tempo em que o Senhor me supriu e me mostrou milagres, prodígios e maravilhas que eu nunca tinha provado na minha vida antes. Então, eu abro mão de algo natural, mas algo sobrenatural acontece na minha vida ao mesmo tempo. E isso é incrível no reino de Deus. E se você quer viver isso, você precisa aprender o poder da renúncia. Que Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem. Até lá.